Paz do Senhor, gostaria de meditar com os irmãos hoje, nesse dia, a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, do capítulo 19, versos 30, só essa parte, que a história fala que esse capítulo relata a morte e a crucificação de Jesus, quando diz assim, está consumado. Então eu gostaria de deixar uma mensagem de alvo, de objetivo, porque quando ele diz está consumado, ele sabia tudo que estava fazendo, como alguns pensam que ele foi morto. Não, ele se entregou à própria morte. Não foi algo tirado à força ou violentamente, como a gente viu o apóstolo João querendo revidar aquela busca pelo Cristo dessa passagem, acaba decepando a orelha de um soldado. E Cristo diz, não é dessa forma. Eu vim para isso, minha missão foi essa. Então, uma coisa que a gente medita nesse tempo, que a gente vê, é que esse amor, como a palavra também diz, Deus é amor, a gente vê a materialização do amor, quando Cristo vem e faz esse ato de amor, o maior ato de amor da humanidade que houve, que o ser humano poderia ver e manifestar. Alguém que não pecou, alguém que não fez algo de errado e vai pagar pelos pecados, pelos erros, pelas falhas dos outros. Mas isso vai muito mais além. Quando ele sofre tudo isso, ele fala pra gente, olha, eu venci, vós também vencereis, é possível, dá para fazer, é difícil, não disse que ia ser fácil, não prometeu ser fácil para ninguém. Mas ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele sabia o que fazia. E esse amor se transformou em atitude, que muitas vezes a gente tem negado a Cristo com nossas atitudes. A gente tem falado de amor, a gente tem dito de amor, mas as atitudes falam mais. Por isso que ele veio também desse testemunho de atitudes, de fazer, ao invés de só falar, Então, quando ele se entrega, quando ele vai para a cruz, ele mostra atitudes que muitas vezes a gente tem vivido nos últimos dias, momentos difíceis, para muitos, e infelizmente a gente não vê a manifestação desse amor que ele nos ensinou, porque foi para isso que ele veio, foi para isso que ele se manifestou, para que a gente pudesse ter um testemunho e ver que, apesar de toda a situação, da traição, da angústia, das aflições, mas é possível fazer a vontade, fazer o objetivo, o alvo, como ele tinha um alvo, e a gente precisa conhecer o nosso, porque é isso que nos traz a alegria, a certeza, a convicção do que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, quando muitos ficam perdidos no tempo, no espaço, não sabem o que fazer, para onde seguir, o que fazer, porque estamos num momento turbulento, E esses dias eu estava vendo algumas coisas, um comentário de um autor desconhecido, mas que me chamou muita atenção, que ele fala o seguinte: se Abacuque estivesse por aqui, creio que ele mandaria o seguinte recado, como seria a carta de Abacuque: ainda que os lockdowns continuem, ainda que não volte a trabalhar logo, ainda que não entendam as decisões das autoridades, ainda que as vacinas continuem duvidosas e perigosas, ainda que a luta contra o vírus continue, ainda que os políticos permaneçam desviando os recursos, ainda que os recursos se tornem escassos, ainda que não haja provisão no fim da pandemia, ainda que tudo demore a voltar ao normal, ainda que haja muitos a vir, ainda assim me alegrarei no Senhor e alegrarei ao Deus da minha salvação. Então a gente foi convidado a falar sobre sacrifício e obediência. Ele sacrificou-se e obedeceu. Há muitas divergências entre qual que vem primeiro, Então a gente vê lá em 1 Samuel 1,15, 1 Samuel 15, 22, quando Samuel pergunta ao Senhor: Senhor, o que é melhor, obediência ou sacrifício? O Senhor responde a ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes as pessoas querem sacrificar, querem fazer algo também, mas muitas vezes o maior sacrifício é a obediência.
porque a gente não precisa se preocupar com o que a gente tem que fazer ou como vai fazer, mas a nossa preocupação maior, o que a gente precisa entender e buscar entender, é o que Deus quer falar para nós, o que Deus tem instruído para nós, para que a gente faça a vontade dele. Não adianta a gente querer fazer sacrifícios que acaba sendo em vão. Se a gente não for na direção que Deus quer, a gente só está caminhando ao inverso do que ele chama para a gente fazer. Por isso que ele nos deixou a sua palavra e diz que a gente precisa meditar nessa palavra. Muitas vezes as pessoas têm buscado ouvir de diversas fontes, de diversas pessoas, e esquecem, às vezes deixa de lado a sua palavra. Então que a gente possa buscar mais na sua palavra, né? Ouvir mais a palavra de Deus e ser grato a ele, confiante nele, né? Na certeza que ele não falha, que essa é a nossa alegria, né? Que independente de todo o processo que a gente vive aí no mundo, mas que ele está no controle das nossas vidas e ele tem o melhor para nós. Amém? Agradeço a oportunidade, vamos orar nesse momento. Amado Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo sacrifício do teu filho, por amor de nós, para pagar nossa dívida, nossos pecados, que eram muitos e são muitos, continuamos pecando, não somos santos, como muitos às vezes pensam, mas nós temos a tristeza de, infelizmente, continuarmos fazendo, desagradando, errando o alvo, que é fazer a tua vontade, Senhor, que é amar ao próximo como o Senhor tem nos ordenado, tem pedido a nós para que a gente possa obedecer ao Senhor. Então, se a gente obedece ao Senhor, a gente faz a sua vontade, como o Senhor diz, amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Que o Senhor esteja tocando nos corações cada vez mais, para que possam estar buscando fazer a vontade de Deus, a amar o próximo, a ajudar aqueles que estão necessitados, porque precisamos demonstrar também, como o Senhor demonstrou lá na cruz, amor pelo próximo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.